Vai começar a aula. Uhul! Olá, eu sou o professor Gustavo e você não clicou no clickbait. Eu realmente estou aqui para te ensinar em 5 minutos como que você faz para resolver somas e subtrações de fração utilizando a tabuada do 1. Com uma técnica matemática que você pode até chamar trocar 6 por meia dúzia. E a ideia ela é bem simples até. Responda, você consegue comparar essas duas pessoas? Bom, pode ser um pouco óbvio se você separar uma valência dessa pessoa, uma característica dessas duas e começar a botar uma de frente com a outra, de acordo com seus parâmetros. Assim como você pode comparar carros, utilizando algumas valências. E para a gente começar a entender essa técnica, a gente tem que entender que existem frações com o mesmo valor, com as mesmas valências, certo? Frações que elas resultam em o mesmo valor, elas são frações do que a gente chama de frações equivalentes. Ficou claro? Bom, a partir daqui você consegue vislumbrar algumas ideias. Então, vem comigo. Então, se a gente estiver pensando na tabuada do 1, a gente sabe que 1 vezes 1 é 1, que 1 vezes 2 é 2, que 1 vezes 3 é 3. E você entendeu que 1 vezes qualquer coisa vale qualquer coisa. E isso vai ser muito importante para a gente conseguir desenvolver a nossa linha de raciocínio. Pense, se eu tenho 2/5 vezes 1, o meu resultado será 2/5. Beleza, Gustavo, mas o que isso tem a ver e como isso vai ajudar a eu entender como eu resolvo adições e subtrações com fração? A ideia é bem simples. A gente, quando vai comparar as coisas, a gente precisa de um denominador em comum. Da mesma forma que eu tinha explicado para vocês, quando a gente vai comparar atletas de modalidades diferentes ou até de épocas diferentes, a gente precisa selecionar uma característica em comum entre elas. Tá. E agora a gente vai conseguir entender como que essa ideia de denominador comum, ela é uma técnica matemática para desenvolver esse tipo de operação. Vamos continuar com aqueles mesmos 2/5. E a gente vai somar ele com 3/8, que são números com denominadores diferentes. Qual é o grande truque? Eu vou fazer o meu 2/5 vezes 1 mais 3/8 vezes 1. Caramba, Gustavo, onde que você quer chegar com isso? Bom, eu quero chegar em a gente encontrar um denominador em comum com eles. Eu preciso que esses dois números de baixo, eles tenham o mesmo valor para eu compará-los. Então, se eu fizer 2/5
vezes 8 oitavos, o que eu tenho? Que essa minha multiplicação, ela vai fornecer o meu denominador 40, porque multiplicação de fração é o de baixo vezes o de baixo e o de cima vezes o de cima. 2 vezes 8, 16. No outro lado, eu não vou fazer o meu 1 ser 8 oitavos, mas eu vou fazer o meu 1 ser 5 quintos. Porque 5 dividido por 5 é 1. 8 vezes 5, eu tenho 40 embaixo. 3 vezes 5, 15 em cima. Agora, com a minha parte de baixo, com o meu denominador em comum, eu consigo fazer a minha operação. Quando eu estou somando frações com o mesmo denominador, eu mantenho ele e eu opero os números de cima. 16 mais 15, 31 40 avos. Ah, Gustavo, então você está falando para mim que aquele negócio que eu fiz a vida inteira procurando o MMC era uma mentira? Não, não era uma mentira. O MMC é uma técnica na qual a gente vai encontrar o menor denominador. Utilizando essa técnica, a gente vai achar algum denominador em comum. Eventualmente a gente vai encontrar números bem altos, mas isso é apenas um ponto de partida para entendermos o mecanismo. Se você conseguir simplificar, você vai diminuir esses números todos. Espero que tenham gostado. Tenham um ótimo dia e um forte abraço.